Boa noite, casa. Estamos juntos para o nosso segundo encontro, nossa segunda roda de conversa. Eu queria, como primeiro momento da nossa conversa de hoje à noite, convidar você a orar comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença com a gente, pela Tua presença na nossa casa, na nossa mesa, na nossa roda de conversa. Obrigado, Jesus. Abençoa com a Tua palavra, com Teu toque de amor e graça, o nosso encontro dessa noite e toca a vida de todos aqueles que chegarem para essa roda de conversa contigo. Te pedimos assim. Amém. Então, um grande movimento. Estou muito feliz com esse movimento todo e vi aqui as fotos que foram postadas, publicadas. Queria encorajar você que ainda não fez isso a seguir o nosso Ibabe Casa no Instagram do nosso movimento. E aqui tem várias fotos, eu vi coisas muito lindas. Eu vi famílias, eu vi casais, eu vi grupos ao redor da mesa, na sala. Vi a igreja presbiteriana reunida e uma foto linda, inclusive por uma igreja simples. E os irmãos acompanhando o nosso encontro, participando. E vi pessoas sozinhas também, mas também eu vi que nos comentários para as pessoas que disseram que estavam sozinhas, teve gente que disse, se você é da cidade tal, a minha casa está aberta. Então isso é muito legal, esse movimento espontâneo que vai acontecendo e a gente vai se encontrando aí, formando casas, rodas de conversa. Estou muito feliz com tudo isso. Acabei de chegar de Fortaleza e encontrei muita gente lá que disse que participa do Casa. Então, para o pessoal do Casa Fortaleza, eu prometi um abraço. Está aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu beijo para vocês. Mas hoje o meu beijo mesmo, aquele beijo mesmo, é para minha mãe. Porque hoje é aniversário da minha mãe. Hoje, dia 8 de agosto, é aniversário da minha mãe. Então, mãe, mais uma vez, feliz aniversário. Um beijo para a senhora no coração. Deus te abençoe. É bom ter a senhora aqui em casa com a gente também. Então, pessoal, hoje o nosso segundo estudo, nosso segundo encontro, o capítulo 2 do livro Talmidim 52, lembra que nós estamos estudando o Talmidim 52, hoje nós vamos falar sobre o filho, o título do capítulo 2 é Filho, e ele começa em João capítulo 1, o primeiro verso de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Os biógrafos de Jesus, que são os evangelistas, os evangelhos, quando falam de Jesus e falam da genealogia de Jesus, vinculam Jesus a Adão, a Abraão e a Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus é filho de Abraão. No Evangelho de Lucas, Jesus é filho de Adão. E aqui no Evangelho de João, Jesus é o Filho de Deus. Isso é muito importante para nós, a gente saber quem é Jesus. E na tradição da teologia, se diz que por causa dessa humanidade, divindade de Jesus, Jesus é aquele que nos revela quem Deus é, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado. Em João diz que ele estava com Deus, ele era Deus, então Jesus é o Verbo encarnado, ele é Deus, o Verbo que se fez carne, então ele revela quem Deus é. Em Jesus nós sabemos quem Deus é, mas também em Jesus nós sabemos quem o homem deve ser, porque ele é filho de Adão, ele é humano, ele é tão humano quanto qualquer ser humano. Jesus, ele como filho de Abraão, é muito importante isso, ele é filho de um povo, ele é filho de uma raça, ele nasce do ventre de uma mulher judia.
Então, Jesus é encarnado, Jesus tem cultura, Jesus tem história, Jesus nasceu menino, Jesus cresceu dentro de uma casa, dentro de uma família. Jesus, ele não encarnou pronto, esse homem. Então, Jesus tem história. Então, ele participa da humanidade dessa maneira. Então, por isso ele é filho de Adão, que nasce do ventre de uma mulher judia, mas ao mesmo tempo é um filho de Deus, é Deus encarnado. Então em Jesus nós sabemos quem Deus é e quem o homem deve ser. Agora, quando a gente compara a nossa humanidade com a humanidade de Jesus, a gente vai se dando conta que a gente não é tudo o que a gente deve ser, a gente não é tudo o que a gente pode ser, e a gente não é tudo que a gente está destinado a ser. Então Jesus é esse homem perfeito, Jesus é o homem em plenitude, Jesus é o ser humano em plenitude, Jesus é, digamos assim, aquilo que Adão deveria ter sido. Então, se há alguma coisa que nós sabemos a respeito da nossa humanidade, e isso não precisa nem a gente ler a Bíblia para discernir, para descobrir, para constatar. Basta a gente se olhar no espelho e ter um pouquinho de bom senso e um pouquinho de lucidez. A nossa consciência diz isso para a gente. Diz que nós não somos tudo o que nós podemos ser, queremos ser, devemos ser e também que estamos destinados a ser. Jesus foi o único ser humano que foi. E por isso ele é o Filho de Deus encarnado. E a maneira como a Bíblia vai falar dessa nossa situação humana é a partir da narrativa da criação e do Gênesis, especialmente os 3 primeiros capítulos, quando fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas no capítulo 3 diz que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então fomos expulsos do paraíso, nós nos perdemos de nós mesmos, nos perdemos de Deus. Então a maneira como a Bíblia vai falar sobre isso e falar da nossa humanidade gera ou lança uma luz sobre uma discussão que é muito presente na história da filosofia e da teologia a respeito do ser humano. O ser humano é bom e se tornou mal, ele é mau, essencialmente mau, ele é bom e a sociedade o estraga, ou ele já nasce mal. Como que é isso daí? Essa percepção da Bíblia, conforme eu a compreendo, me diz que nós fomos criados à imagem e a semelhança de Deus. Então a nossa natureza é essencialmente boa. Nós somos a imago Dei. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E diz o Gênesis que quando Deus foi criando todas as coisas, Deus via que era bom. E quando termina a sua criação e no 6º dia cria o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, a narrativa do Gênesis diz que Deus viu que era muito bom. Então a criação de Deus, ela é boa, é essencialmente boa. A natureza humana é boa. Mas a condição humana é má. E isso tem uma relação muito próxima com as árvores que estão presentes lá no Gênesis. Porque nós sempre pensamos assim, que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E na teologia cristã, daí se constrói a doutrina da queda, o ser humano como quedado, como caído, em condição de maldade, em escravidão à maldade. O grande problema é que no Gênesis não existe apenas uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Gênesis existem 2 árvores. Existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nos cria essencialmente bons. A nossa natureza é boa. Mas nós somos insuficientes. Por isso precisamos comer da árvore da vida. Nós somos finitos, nós somos criaturas. Nós não somos autossuficientes. Nós somos insuficientes. Nós derivamos a nossa vida de Deus. Nós dependemos de Deus para ser.
E quando a Bíblia fala que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e não comemos da árvore da vida, a Bíblia está sugerindo para nós que nós fizemos um caminho de autonomia, de independência, um caminho de pretensão de darmos sustentação à nossa própria existência. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é a maneira como a Bíblia fala para nós que nós reivindicamos a nossa autonomia em relação a Deus. Nós não queremos depender de Deus para que Ele nos diga o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, ou não queremos estar vinculados a Deus, nós queremos independência e autonomia. A questão é que nós não temos condição de bancar a nossa existência. Nós precisamos de comer da árvore da vida. Então é mais ou menos assim que a Bíblia vai tratar. A nossa natureza é boa, porque somos criados por Deus, mas porque nós nos rebelamos contra Deus, e essa é a doutrina do pecado original, como os teólogos chamam, nossa condição é má. É isso que o apóstolo Paulo vai gritar quando ele escreve aos Romanos no capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Quem me livrará desse meu corpo mortal? Quem me livrará do meu corpo sujeito à morte? Por isso é muito importante a gente registrar que no Gênesis o ser humano não é colocado diante do bem e do mal. O ser humano é colocado diante da morte e da vida. Comer da árvore do bem e do mal significa reivindicar uma autonomia, uma independência a Deus e, portanto, cair na condição de mortalidade e ficar ali. É isso que quer dizer, no dia que pecar, certamente morrerá. Você vai se tornar mortal e você vai morrer, porque você depende de mim, é isso que Deus está dizendo para viver. Então, nós não comemos da árvore da vida, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Paulo diz isso: o meu problema não é que eu não consigo fazer o bem e o que eu quero, ou só faço o mal que eu não quero. O meu problema é que eu sou mortal. É a minha condição de mortalidade, de finitude, que faz com que eu viva a força do mal de tal maneira que eu não consiga resisti-lo. E na teologia e na história da compreensão do Evangelho, dizer assim que o ser humano é caído, é quedado, que a condição humana é má, embora sua natureza seja boa como criatura à imagem e semelhança de Deus, que a condição humana é má, quer dizer isso, que nós não temos condição em nós mesmos de resistir ao mal. O ser humano largado à sua própria sorte, o ser humano sem o concurso do sopro divino, sem a graça de Deus, não consegue resistir o mal. É isso que o Paulo está dizendo. É que o princípio de morte é ativo no ser humano. Então vem Jesus e ele é o ser humano que não está cativo dessa condição de mal. Jesus participa da natureza humana, porque ele é filho de Adão, mas ele é o filho de Deus. E ele, na percepção que a gente tem do Evangelho, a gente pode dizer o seguinte, que Adão é o ser humano que não comeu da árvore da vida, porque se rebelou contra Deus, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus é aquele que não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comeu da árvore da vida, porque ele não se rebelou contra Deus. Jesus é o Filho de Deus que mantém-se ou se mantém submisso a Deus. Ele se mantém na unidade com Deus, ele se mantém na relação com Deus, ele não pretende independência e autonomia. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus diz: eu como filho não posso fazer nada senão aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Então Jesus, ele não pretende autonomia. Ele está bem resolvido nessa situação de filho submisso, de filho vinculado ao Pai, de filho dependente do Pai. Adão é um outro filho, um filho que ele não está bem, ele não está resolvido na sua condição de criatura, na condição de depender de Deus. Ele quer autonomia, ele quer afirmar-se
a parte de Deus. Essas são as duas figuras da Bíblia. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus é filho de Adão, ele participa da natureza humana. Mas quando diz que ele é filho de Deus, e ele mantém-se nesse lugar de filho de Deus, ele não participa da condição quedada, da condição caída, da condição rebelde, da condição humana de incapacidade de resistência ao mal. Então, quando nós estamos lendo o Evangelho, nós precisamos lembrar disso, que nós estamos destinados a comer da árvore da vida. Nós estamos destinados a ser o que Cristo foi e é. Nós somos chamados por Deus a uma humanidade crística, a uma humanidade à semelhança do Cristo, e a superarmos a humanidade à semelhança de Adão. Nós também somos filhos de Adão, e no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12, diz que todos aqueles que se identificaram com o Cristo, Deus lhes deu o poder, ou eles receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então veja que a nossa identidade como seres humanos, ela é uma identidade que pode ser vivenciada, reproduzida, experienciada à semelhança de Adão ou à semelhança do Cristo. Nós somos chamados a vivermos como filhos de Adão, enraizados na nossa circunstância, na nossa cultura, na nossa história. Nós também temos uma genealogia, mas também nós somos destinados a viver a plenitude da humanidade como filhos de Deus, assim como Cristo foi o Filho de Deus. Isso é Romanos capítulo 8, que diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Então a nossa natureza é boa, a nossa condição é caída, mas nós somos chamados a superar a nossa condição de quedados, de caídos, e encontrarmos em Deus a suficiência para superarmos o mal, para vencermos o mal, para resistirmos o mal. O trabalho de casa de hoje, ou a roda de conversa de hoje, vai nessa direção. Eu estou aqui com a sugestão, o design de conversa que fiz para você. Então eu encorajo você a baixar o PDF, que está disponível já, e aqui a minha sugestão da conversa que vocês podem ter agora. Primeiro, essa referência do apóstolo Paulo, de Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. O que você sente ou pensa? Que reação isso suscita em você? Quando você ouve o apóstolo Paulo dizer isso, o que você sente? Por exemplo, você se sente aliviado, aliviada, você se sente culpado, você sente tristeza por não conseguir fazer o bem? Ou, por exemplo, você acha que o apóstolo Paulo está falando dele, isso aqui é ele, ou ele representa você também? Você também pode dizer, como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço? O que você sente quando você ouve o apóstolo Paulo dizendo isso, expressando essa angústia e esse clamor dele, o grito de miserável homem que sou? Como é que isso reverbera dentro de você? A segunda sugestão para a sua conversa é lembrar Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 diz que nós temos que viver a nossa vida olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mas nós temos que abandonar, deixar o pecado que tenazmente nos assedia. Não sei se você se lembra da cola tenaz, a tenacidade, né? O pecado que tenazmente assedia é esse pecado que está colado na gente. Esse pecado que tenazmente nos assedia é o pecado que a gente não consegue se livrar dele. É o pecado recorrente. É aquele pecado que a gente faz sempre. A gente promete que não vai fazer, mas faz. Então, o que você pode falar sobre isso com o seu grupo? Você tem um pecado que tenazmente assedia você? Essa área da sua maior luta espiritual? Qual é o pecado que tenazmente assedia você? Tem gente que é comer, tem gente que é mentir, tem gente que é inveja, tem gente que é questão
de comprar, alguma compulsão, enfim, qual que é o pecado que tenazmente te assedia? Você consegue falar isso com o seu grupo? Você consegue partilhar isso? Será que você pode falar? Então eu, inclusive, sugiro o seguinte, se alguém do grupo falar, você não vai ficar dando palpite, nem dando conselho e nem fazendo cara de espanto, você simplesmente ajuda essa pessoa a olhar para Jesus e afirma o amor de Deus, o perdão de Deus. Diga como Jesus, eu não te condeno, eu te perdoo, eu te acolho. Vamos criar um ambiente seguro na nossa conversa, para a gente poder falar da gente nesse nível de profundidade, quem sabe, de acolhimento, de perdão, de respeito. Então, veja aí se você consegue falar sobre o pecado que tenazmente te assedia e se você consegue ouvir as pessoas do seu grupo, alguém do seu grupo partilhando isso com você. Bom, a terceira sugestão que eu dou para a sua conversa é uma pergunta. Você consegue dizer, eu sou filho de Deus? Eu sou filha de Deus? Eu sou um filho amado de Deus? Eu sou uma filha amada de Deus? Você afirma isso a seu respeito? Que você é filho, filha de Adão, a gente sabe. Que você é filho, filha de uma família, de um povo, de uma raça, a gente sabe. Mas esse ser filho de Deus é um salto, é uma experiência humana. Então você consegue dizer isso, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus? O que isso significa para você? Essa afirmação de que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Como é que isso afeta a sua vida? Converse um pouco sobre isso daí. E por último, eu renovo a sugestão para você escrever uma oração e ler a sua oração para o seu grupo. Então lembre-se o nosso jeito de partilhar a oração. Você escreve, lê a sua oração, não precisa explicar a oração e também nem comentar a oração dos outros, você simplesmente lê, acolhe a leitura dos seus irmãos, das irmãs e diz amém. E assim a gente partilha o nosso coração, as nossas lutas, a gente afirma o fato de que somos filhos e filhas de Deus e a gente ora, celebrando isso daí. E queria dar também uma sugestão, você já percebeu que nos encontros casa é importante você ter papel, caneta, lápis, é bom, e eu sugiro até que você tenha um caderninho, tenha uma caderneta, tenha um caderno de anotações. Vai ser muito lindo daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, e quem sabe daqui a 1 ano, a gente voltar às primeiras páginas das primeiras orações que nós escrevemos, das primeiras partilhas que nós fizemos, e percebermos o quanto nós crescemos, o quanto Deus nos abençoou, o quanto nós fomos transformados e que mudanças aconteceram no meio do caminho desse Cristo sendo formado na gente. Então eu desejo a todos uma boa conversa, uma boa experiência na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob o sopro do Espírito Santo, para uma experiência maravilhosa com o amor, a graça, a bondade de Deus. Até quinta-feira, até o próximo encontro. Um beijo para todos e principalmente para você, mãe. Um beijo.